A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Caríssimos, trago a público sobre a minha trajetória na instituição religiosa da qual participei durante 59 anos da minha vida. Creio ser justo que eu explique sobre a razão da minha saída, dado o tempo que eu passei na denominação e os laços que formei. Visto o lugar que a religião ocupa na vida de cada um, acredito que meu depoimento poderá ajudar a muitos que vivem ou sofreram situações semelhantes. Por outro lado, haverá aqueles que dirão: deveria sair quieta, deveria ter ficado calada, por eu estar causando um desconforto em quem está bem, em seu momento, com a religião. Tentei me pôr na posição destes dois grupos, os que acatam o meu depoimento como uma colaboração para suas próprias indagações por semelhança, e os que estão estáveis, confortáveis na sua fé CCB, indiferentes ou incomodados com meus relatos. Analisei os dois ângulos, tive que escolher um deles. Além do que, são vários os julgamentos que podem recair sobre aquele que sai quieto, pois estará assim resguardando a imagem da instituição religiosa e carregando nas costas o fardo de ser taxado por louco, desobediente, desviado, ingrato e mais outros adjetivos depreciativos em não ter se explicado. Nesse caso, o prejuízo é de quem não se explica. Entra aqui o meu direito de expressar meus reais motivos sobre minhas decisões. Ninguém melhor que eu para esclarecer que não estou saindo por nenhum motivo desses, nenhum suposto pecado ou fraqueza. É simplesmente pelo que eu observei e concluí há cerca de 2 anos para cá. Outros sim. Nesse meu silêncio de sair quieta, eu deixaria de compartilhar minhas reflexões com quem esteja como um dia eu assim estive, quando aprendi com experiências e análises de outros que me mostraram, com suas histórias, que existe vida com abundância e um caminho para Cristo fora da caixa institucional. E que a caixa institucional religiosa não é o único caminho, não é a graça. Graça é o favor imerecido pela obra da cruz, em Cristo consumada. Eu vivia num estado hipnótico de achar que a graça era a denominação em que eu estava, e que ali seria o único caminho. Por mais que eu repetisse inúmeras vezes que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e o único capaz de nos levar a Deus. Por assim ser, eu optei por relatar. Inicialmente, eu direi que carrego comigo, desse tempo na instituição, bons amigos que eu cultivei, as melhores pessoas que eu conheci, estimados irmãos de ministério, as pessoas simples, humildes, honestas, cheias de boa intenção, todas elas tentando fazer seu melhor para agradar a Deus. Com estes eu me identifico e os estimo muito além de uma placa institucional, pois ainda que eu troque de denominação evangélica, eu não troquei de amor. Eu tenho certeza de que no céu não haverá um anjo plantonista separando-nos por setores e placas institucionais, mas antes eu creio na fé em Cristo, que levará ao céu os seus fiéis. Logo, não rompi com meus irmãos na fé. No entanto, por conhecer como a sistemática separatista funciona nessa instituição, deixo a cada um a liberdade de escolha
de manter seu vínculo de amizade comigo, estando eu de coração aberto, e também entendo o estado emocional de quem prefira ignorar e seguir sem mim, para não sofrer repressões religiosas. Por tantas razões, quero antecipadamente pedir desculpas por minha sinceridade nos relatos, que serão com base nos meus aprendizados e pontos de vista, nada contra meus irmãos, pois até muitos que presidem fazem como eu fiz, por terem aprendido como eu aprendi. Não critico pessoas, eu sei que a maioria está ali dando o melhor de si para servir a Deus. Minha crítica é ao sistema. Tentarei ser construtiva, não sei se o tempo todo conseguirei, pois eu mesma tive que desconstruir castelos de coisas e ideias que acumulei para reconhecer, reaprender. O problema maior é que falo de um sistema centenário que não sabemos quando ou em que irá se modificar. Quanto às divergências teológicas, sociais, humanitárias, ao compararmos com as escrituras do Evangelho de Cristo em seus ensinos. Logo, em alguns momentos eu terei que escolher se falo das minhas convicções ou se agrado maiorias. Passemos a minha linha do tempo precioso e único, já que temos só uma vida terrena para resolvermos nossa eternidade com Cristo e não sabemos quanto nos resta ainda para viver e aprender. Tudo tem um início. Para mim foi com a idade de 1 ano de vida, ano de 1963, no colo da minha mãe, a qual me conduziu a esse templo religioso, onde permaneci por 59 anos, crendo que esse era o único lugar onde eu deveria estar para alcançar a salvação. Tudo tem um porquê. Chegaremos lá. Vamos falar da família do patriarca, da situação precária do lar em que eu nasci. Posso dizer que, por fruto da angústia e do medo, minha mãe entrou pelas portas do templo. Ela queria vencer os fantasmas que a atormentavam, da violência doméstica, da bebedeira do meu pai, com seu caráter violento, a pobreza extrema que vivíamos, principalmente em função da negligência de meu pai, que já na minha tenra infância, nos anos 60, recordo, na época, voltava embriagado para casa de domingo a domingo, e assim a alimentação era escassa, a violência era abundante. Paz e segurança ali não havia. Era uma vida transtornada. Foi nesse ambiente tóxico que vivi, o qual me era compartilhado com mais uma irmã adolescente e 2 irmãos jovens. Eu era a caçula da família, éramos em 5 irmãos, o mais velho casado. Nunca vou me esquecer de uma cena muito forte. Minha mãe, nova convertida, achou que a oração seria a solução imediata. Ajoelhou-se à beira da cama, a orar em voz alta. Eu em pé ao lado, em meus 5 anos de idade aproximadamente, quando meu pai, bêbado e violento, arrancou-lhe o véu da cabeça, picou-o em pedaços miúdos, rasgando-o com as mãos e os dentes. Depois foi pegar a machadinha para matá-la. Essa machadinha sempre estava debaixo da cama do lado esquerdo, religiosamente ali seria o seu lugar. Mas, como estava escrito no céu que ali não haveria sangue naquele dia, o demônio não conseguiu matar minha mãe. Providencialmente, naquele dia, meu irmão mais novo usou a machadinha em reparos do quintal, esquecendo-se de retorná-la ao seu lugar costumeiro, e desse modo
a operação da morte foi frustrada e deu tempo de eu gritar a meus irmãos no porão que subissem, pois o pai queria matar nossa mãe. Indagado por meus irmãos, ele negou completamente sem graça que tivera essa intenção. Muitas outras lembranças, mas ilustrei com apenas essa. A minha infância, cheia de medos e enfermidades que contraí, pois assustada e mal alimentada, cheia de angústia. A partir dos 4 anos, caí em uma crise de bronquite fortíssima, doença que sofro até hoje, infelizmente. Do ponto de vista religioso, minha mãe era proibida por meu pai de se batizar na CCB, o qual a ameaçava de morte, caso o desobedecesse. Mas ela dizia sempre que tinha medo de ser atropelada por um carro e morrer sem salvação. Entende-se que ela aprendeu ali que para ter a salvação em Cristo não bastava crer, mas teria que ser batizada na instituição religiosa, ainda que isso lhe custasse a vida e a minha orfandade. Seguiu essa intuição e crença que se tornou em medo e obsessão, e quando o medo foi mais forte, virou coragem. Ela se batizou após 4 anos dessa luta travada em seu ser, e apesar das ameaças de morte do meu pai. Pela compreensão da minha mãe, advindo das instruções de pregações dos púlpitos, eu desde criança seguiria todos os passos junto com ela, do cumprimento das exigências de usos e costumes, classificada como doutrina. Ou seja, fui criança sem poder pular, correr, sempre de saias até o joelho, muito compridas para minha pouca idade, shorts e calças, nunca nem pensar. Os cabelos amarrados desciam pelas costas, longos e abaixo da cintura, despontados, sem corte. Na adolescência, eu tinha extrema dificuldade nas aulas de educação física, pois eu era a única menina que precisava trocar de roupas para as aulas. Ia de saias compridas, a fim de não me expor em público com shorts e saias curtas, que era o uniforme de educação física da época, visto que eu seguia todas as regras da doutrina. Eu me sentia constrangida pela minha aparência o tempo todo, por destoar das outras pessoas da minha idade, era tímida e triste por isso. Junto a isso, para dificultar mais, quando fiquei adolescente, já fui percebendo uma realidade muito cruel na CCB. Não bastasse sofrer com o bullying lá fora e o isolamento social causados pela doutrina exclusivista, ainda suportava dentro do templo, em vez do acolhimento, o olhar inquisitivo de um número considerável de certas pessoas, as quais se aplicavam em vigiar a vida do seu próximo, principalmente dos jovens, quanto à obediência das regras religiosas. Desse modo, além de lutar pelo bom testemunho, comprando uma briga contra o mundo pela fé e crença, fardo pesado para uma criança ou uma jovem, ainda defrontava com uma avalanche de olhares, de muitos juízes, sem toga e sem tribuna, lá dentro. Hoje eu defino isso como um espírito bem farisaico, produzido pelo próprio fundamentalismo e fanatismo que, ora de modo explícito, ora de modo subliminar, manifesta-se aos seguidores, no formato de ensinamentos e tópicos de doutrina, que estes reproduzem de forma negativa e incisiva de uns para com os outros. Sei exatamente porque estive entre eles. Os mesmos que rogam pragas, tacam pedras e desejam mal de quem pensa diferente, de quem fala ou faz algo diferente do que eles idolatram. E pasmem, vi entre estes os que rejeitavam a própria família se esta não andasse de acordo com as regras templárias.
Tudo isso bem enraizado, implantado do sistema, explodia na concorrência de se alcançar santidades, na maratona da salvação por obras e assiduidade ao templo, no discurso que deleta os fracos, os tentados pela vaidade, ou os que cometem algum erro que contraria as orientações de doutrina. O resultado disso é muita guerra e ruptura, com uma parte do povo desunido, competitivo espiritualmente, jovens desalentados. Sempre me incomodei muito com isso. Vivia apavorada, com muito medo de errar, de pecar dentro dos padrões de interpretações da CCB, pois eu pensava, imagine o desprezo que me custaria um motivo real, um escorregão mais grave, o dito pecado de morte, tema passivo de análise. De acordo com a Bíblia, fica a sugestão. Em erros mais graves, eu sofreria então o cancelamento definitivo e mais humilhante da terra, a excomungação da fé. Tivemos inclusive no tempo da minha mocidade o fato de um auxiliar de jovens que tirou a própria vida por essas questões de condenação religiosa. Mas é mais fácil o sistema dizer que a culpa é da vítima, nesse caso, do que haver um estudo sobre como tratar esses problemas e minimizar essas tragédias que já levaram muitos a se tornarem enviciados, moradores de rua, muitos até abandonados pela família no estímulo da religiosidade. Se o perdão e o acolhimento fossem maiores que a condenação, muitos destes teriam sido poupados de ceifar suas vidas, não teriam se perdido. Sei que tive muita depressão entre essas duas pressões que vivi, a do mundo e a da graça, como me via na época, traduzindo do mundo igual a quem não é da CCB, da graça igual a quem é da CCB. Fiz questão de frisar esta análise e exemplos por serem, ao meu ver, parte de um problema estrutural gerado pelo sistema religioso que prima muito pelas aparências e comparações. E são coisas que mais separam do que unem, mais eliminam do que agregam. Esse tema deveria ser tratado com mais responsabilidade, com base nas escrituras, uma vez que estamos falando de juventude, de almas e de vidas humanas. Nunca me identifiquei com essas perdas. Eu era depressiva de causa desconhecida. Hoje eu entendo. Enquanto isso, reuniões e tópicos de ensinamentos, ora acrescentando, ora tirando coisas, nunca entendi, pois seria muito mais fácil seguir a Bíblia de forma mais pontual, que tem tudo para nós e já foi revelada muito antes da CCB surgir. E o que mais me impactou? Muitos ensinamentos, tópicos e formatação da obra fogem bastante a algumas propostas do fundador, Louis Franciscon. Mas nada disso eu saberia se não fosse pelos registros históricos. Agradeço aqui a oportunidade de conhecer o trabalho incansável do irmão Itamar Coutinho, divulgado no YouTube sobre a origem da CCB. Foi surpreendente perceber que nem tudo ocorreu como o que eu pensei que sabia. As provas dos fatos são documentadas através de registros, relatos e cartas que formam o início e a progressão da instituição CCB. Recomendo o material, bem esclarecedor. Seguindo, cresci sem ter infância, adolescência, juventude. Tudo isso me foi tirado, esmagado pelo sistema inquisidor,
em que a aparência realmente conta e qualquer picuinha pode te cancelar, até mesmo se não tivesse uma boa frequência aos cultos. Isso poderia pesar muito. Quem de hoje achar que eu exagero, lembre-se que falo dos anos 60, 70, 80, de rígido controle sobre nossos comportamentos, usos, linguagens. Rádio era proibido, televisão, proibido, cinema, proibido. E não dava para pagar o risco de rejeição e do castigo, atribuídos aos desobedientes, aos fracos, aos vaidosos, tudo isso acompanhado da Inquisição humana, e haveria que se arcar com as sentenças, quem acaso descumprisse as regras. Na tribuna ouvi muitas vezes que eliminar uma laranja podre era necessário para evitar a contaminação do restante do cesto de laranjas. Um verdadeiro discurso de exclusão. E o medo de ser excluído da graça sempre falava mais alto, além da condenação eterna prometida a quem abandonasse o caminho. De forma velada, esse caminho era a CCB. Nesse processo, o mais importante era estar no templo, conferindo a santidade e a frequência de cada um, em velada vigilância de uns para com os outros, para a boa avaliação e aprovação. Por mais que repetíssemos que a salvação vem pela fé em Cristo, não pelas obras, para que ninguém se glorie, o que contava mesmo eram as boas obras para a própria salvação e a meritocracia espiritual. Quanto a alguns aspectos da minha subjetividade nos relatos, estes são frutos do que senti e vivi e estão no meu direito de expressão. Peço desculpas a quem tem outro modo de sentir a fé enquanto frequentador da CCB. Respeito e entendo, pois eu já tive um jeito totalmente místico e temeroso de interpretar o que vivia lá dentro. Até um dia em que meus olhos se abriram e vi luz no fim do túnel, saí e agora posso contar o que passei. Espero que minhas narrativas ajudem alguns que, não importa se desejam servir a Deus com liberdade ou se pretendem ficar na instituição, mas que isso possa ser com um jeito novo de entender sua crença e sua fé. O que seguirei dizendo não é com a intenção de ferir ninguém, nem mesmo aos que nos apregoaram, pois sei que, como eu, aprenderam como eu aprendi. O que saberemos se ninguém nos ensinar, não é mesmo? Um exemplo prático disso. Enquanto professora, eu não aplicaria questões de vestibular a crianças da pré-escola. Muito mais nosso Deus Criador, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, que eu creio de alma, jamais nos puniria por coisas que aprendemos de forma imprópria ou deixamos de aprender, independente da posição, seja quem prega ou quem recebe. Eu acredito haver na CCB homens simples, inclusive conheci muitos, que dão sua vida pelo Evangelho e pelo povo que apacentam. Eu acredito na boa intenção. Mas acredito também nos que, por estarem num lugar confortável, não querem ouvir nada diferente do que fazem e acham suficiente, ainda que tenham a visão esclarecida. O problema é que a Deus ninguém engana e Ele prova os espíritos, e maior cobrança haverá para tais. Ainda ressalto que a retratação e a humildade vão na frente da honra, como sempre ouvimos. Eu mesma não tenho problemas de, se hoje errar algo em meu ponto de vista, futuramente voltar e me retratar, porque sei o quanto é injusto a gente montar toda uma graduação espiritual baseada em erros estratosféricos da religião
erros seculares, sem previsão para uma revisão consciente de seus líderes religiosos perante seu povo. Pois, contrário a isto, temos observado a reiteração, o endosso de alguns equívocos. E quando algo muda é por pressão, por contextos, e malabarismos são feitos para a não retratação. São muitos exemplos, vou levantar um só, para resumir. A televisão, que nos tópicos de décadas anteriores era proibitiva, passiva de exclusão e punição aos que desobedecessem e adquirissem em seus lares. Hoje, numa fala do culto online, a liderança disse que a televisão é uma porta que Deus abriu para ter os cultos online, apesar dos que criticavam como algo impuro. Dito isso, jogando ao povo a responsabilidade de tê-la julgado algo ruim, demoníaco, sem retratação. Antes, Deus tinha revelado que não poderia ter televisão. Hoje, o povo é que a acha demoníaca? Como assim? Ninguém ensinou, foi o povo que escolheu achar isso? Qual a responsabilidade e a retratação da liderança sobre essa questão? Se ouvimos e dissemos repetidas vezes que a humildade vai na frente da honra, é fundamental a retratação. O diálogo entre a Irmandade e a liderança, na aplicação e na alteração de tópicos de ensinamento, com sempre uma justificativa mais precisa. Mas, fazer o quê? Prosseguindo. Passando rapidamente pela minha vida pessoal, cito apenas alguns fatos para essa carta não se alongar muito. E reitero que nela não caberiam quase nada das minhas angústias, das angústias que passei, das pressões, decepções, medos, dúvidas, mas glorifico a Deus pela sobrevivência. E o que tornava tudo mais difícil? Duvidar era pecado, perguntar era constrangedor, porque tudo era revelado por Deus e incontestável. Sofri muito e me questionei muitas vezes se eu não teria sido bem mais feliz caso eu tivesse conhecido a Cristo em uma outra denominação evangélica, como por exemplo observei no caso de minhas amigas muito serenas em sua fé dentro de uma igreja puramente de ensino bíblico, não místico. Mas eu não chegava a externar esse pensamento, logo já estava pedindo perdão a Deus por ter assim pensado, cuidando que fosse uma blasfêmia, pois jamais deveria desconfiar do único caminho para a salvação, onde tudo era santo, muito santo. E assim eu caminhava, de olhos muito tristes, sozinha. E essa solidão e vazio aumentaram quando eu fiquei só servindo na denominação, pois meu casal de filhos já haviam migrado para outra denominação evangélica, bem antes da minha decisão de sair. Início de 2020, pandemia, igrejas fechadas, cultos online, e ao buscar CCB cultos, o algoritmo do YouTube me mandava matérias relacionadas de todos os viés, e foi onde comecei a observar os conteúdos, o trabalho dos críticos, pregações de igrejas bíblicas, depoimentos completos de irmãos que saíram da CCB, em detalhes de como foram tratadas as suas causas, nem sempre com justiça e equidade. Repassei atentamente o caso de um ancião que eu conheci desde a infância, de alta posição de liderança na CCB, cujo caso foi encerrado com todas as provas legais de sua inocência na justiça, mas este faleceu sem direito à defesa, coisa que me impactou muito. Nenhuma retratação sobre seu caso, para não envergonhar a obra de Deus, será? Porque envolvia escândalo de alta patente. Hoje, em análise mais fria, eu percebo que não envergonhar a obra de Deus equivale a não sujar o nome da instituição. Digo isso porque vivi algo assim na pele e sei de outras mulheres que passam por isso. Todo tipo de abuso dentro do lar, como suportei com quase 26 anos de casada, até fugir para denunciar o que passávamos em família, meus filhos, minha mãe e eu.
de assédio moral, violência física e emocional. Isso era tratado de o Senhor prova o filho que ama, entrega nas mãos de Deus e somente ora, não diga nada a ninguém para não escandalizar a obra de Deus. Enquanto isso, passávamos por situações de vulnerabilidade. Deus guardou nossas vidas diante da nossa própria inocência. A orientação espiritual era: só é permitida a separação mediante a comprovação de adultério. Nada mais justifica o ato de separar-se. E, se comprovada a violência grave, eu só tomei o devido cuidado para não morrer ao fugir. Se estou de pé, com vida, para relatar esses fatos, o mérito não é meu. Deus me poupou para esse dia. Louvo a Deus por isso. Mas qual o fator que conduziu minha vida para este caos? Afinal, busquei confirmação da palavra para meu casamento com alguém recém-batizado, que havia acabado de conhecer. E a orientação para a mocidade era para casar bem rapidamente, não podia ter namoro longo, para evitar o mau testemunho. Em 9 meses de conhecê-lo, casamos. Assim que percebi o problema gravíssimo que havia trazido para minha vida, já era tarde. Nada mais dependia de mim, pois a separação também escandalizaria a obra de Deus. Conclusão: estou atordoada até hoje de tudo que passei. Não desejo isso a nenhuma jovem desavisada. Superficialmente comentando, entre parênteses, quando me casei, havia um ensinamento que eu não poderia colocar música qualquer, e nem a marcha nupcial para entrar no salão de festas. Lembro que entrei pálida, porque não deveria usar maquiagens, adornos, e sem nenhum acorde musical que anunciasse minha entrada. Entrei pelas portas do salão vestida de noiva, debaixo de um silêncio angustiante. Mas que lógico, não foi mais angustiante do que a vida angustiante que eu tive dentro do meu casamento, com aquele que conheci nos cultos, que foi o meu cônjuge e pai de meus filhos, meu legítimo marido, confirmado pela palavra, e com quem vivi o maior tempo de sofrimento da minha vida. Foi tudo tão esmagador que eu não pude carregar até o fim. Com 25 anos e 10 meses de matrimônio mal sucedido, mas que pela doutrina CCB só era bem aceita a separação em caso de adultério, eu acabei quebrando essa regra. Na exaustão do sofrimento e já na gota d'água da reincidência de ele agredir minha mãe bem idosa que morava conosco, sob ameaças dele. Tive que fugir para denunciar. Fui acolhida por um casal da Igreja Batista, ela professora que lecionava junto comigo na mesma escola. Para se justificar junto à Irmandade e vizinhos, ele criou uma calúnia perversa sobre mim, a fim de me destruir espiritualmente, dizendo a todos que eu havia fugido de casa e trocado o meu lar por uma relação homoafetiva. Enquanto isso, eu tentava reconstruir um modo de seguir, alugando um imóvel, de modo a de continuar cuidando de minha mãe velhinha, na época com 91 anos, e meus filhos. Após uns dias da minha fuga, ele foi notificado pela delegacia do idoso, onde eu prestei queixa das agressões dele praticadas sobre a minha mãe. Ficou furioso e disse que ia me bater na rua. Dito e feito, para resumir, fato consumado na minha saída da escola, onde eu lecionava no período noturno, em 2014. Fui agredida ao sair, socorrida por professores e pela GCM. Assim, dei queixa na delegacia da mulher. Passei por exame de corpo de delito, ganhando em processo a medida protetiva e também atendimento psicológico específico para mulheres que sofrem
maus tratos domésticos. Fiquei 7 anos escondida, congregava escondido, fiz 5 mudanças de residência nesse período, preservando minha localização, enquanto por rede social sofria assédios e ameaças graves. Um fato triste, muito lamentável, pôs fim ao meu peregrinar de fuga. Foi quando, infelizmente, ele perdeu a luta para a Covid, em 2021. Desfecho triste. Restou a mim e a meu casal de filhos. Já minha mãezinha, o nosso Deus a recolheu em 2019, quando ia completar 96 anos. Restou-nos seguir pagando muitas dívidas e compromissos que ele deixou em aberto e tentando recuperar nossa saúde mental e emocional. O casamento é a parte que norteia todo o restante da vida da pessoa. É um passo que tem que ser dado sempre com base em uma certeza de que o namoro caminha para o conhecimento entre o casal. É um tempo de conferir se há compatibilidade, respeito mútuo, projetos afins. Diferente da orientação que eu tive. Buscar a palavra, não namorar muito tempo para não dar mau testemunho, casar logo. E se Deus confirmou, não tenho que questionar Deus, é fechar os olhos e crer. Penso que é muito importante ter bom senso, que às vezes falta para pedirmos algo a Deus, como um casamento, junto de alguém que não conhecemos o suficiente para afirmar esse compromisso tão sério. Por que arriscar tanto? Um pouco de convivência mostra muito sobre as pessoas. Antes de entregarmos coração e corpo a alguém, porque ninguém consegue fingir o tempo todo. Eu não tive sequer esse tempo. Cumpri todos os protocolos dos ensinamentos, mas me esqueci da prudência ao consumar isso. Quando penso em tudo que sofri por essa imprudência, sempre me reporto a um versículo bíblico. O simples passa e paga a pena. Eu me vi dentro desse versículo. Como toda jovem que sonha ser feliz dentro dessa doutrina religiosa. Muito triste isso. O tempo passa irreversível. Essa é a sabedoria de otimizarmos o nosso tempo, evitando sofrer com aquilo que aprendemos. Pena que aprendi com o sofrimento, mas que sirva para ensinar alguém que sua vida vale mais que um erro desses. Erro da vida toda, tempo perdido, desperdiçado. Mas, voltando, conforme a vida complicava, eu acreditava que estava sendo provada e que Deus ia transformar tudo isso. Aguardava profecias que não cumpriram, de que ia mudar, melhorar, e conselhos de que teria que viver minha prova em silêncio, pois assim estava aprimorando o meu espírito, juntando tesouros no céu com os sofrimentos terrenos. O preço disso tudo foi muitas enfermidades que nos acometeram, dada tanta pressão psicológica. Esse é o padrão em que aprendemos a viver e cumprimos na instituição. Por pessoas aleatórias, fui severamente criticada por não ter buscado antes pelos meus direitos, pois isso resultou num grande sofrimento para minha família, por quem eu era responsável. Mas tudo isso eu suportei para não escandalizar a obra. Essa era a fortíssima orientação espiritual. Dizia a instrução dada, não cortar a cruz que Deus lhe deu para carregar, pondo assim em risco a sua salvação. Por isso, eu carregava essa cruz pesadíssima. Voltando para outros casos de análise que acompanhei em lives, de depoimentos de irmãos que já saíram e entregaram seus ministérios na CCB, sendo da música, da obra da piedade ou da palavra, e também dos comuns sem ministério, houve diversos desses depoimentos que me surpreenderam, pela forma como foram abordados e resolvidos ou não resolvidos os seus casos. Porquanto eu sempre entendi que Deus opera na união, na justiça, no respeito mútuo, que Ele não está na desunião, na contenda, na ambição humana, no egoísmo, no desprezo.
Eu fiquei chocada com os diversos desfechos, principalmente frente às relações humanas entre os de banco, os de encargos de ministérios e os de lideranças superiores. Minhas ilusões caíram por terra. O que pensei serem ocorrências pontuais, dadas a erros humanos, mostrou-se muito pior. Era algo se avolumando aos meus olhos, como coisa estrutural e sistemática. Foi quando decidi sair dessa estrutura religiosa. Meu entendimento abriu e eu entendi que dentro do meu quarto, ao ler da Bíblia, ou orando em qualquer canto por terra, mar e ar, eu sinto o amor de Deus na minha alma para amá-lo como ele merece, ser grata pela salvação. Retomando, sobre o que vi e ouvi a partir dessas denúncias, não mais pude crer cegamente na direção do veículo espiritual em que eu caminhava. Assim tive que recalcular a minha rota, pois não vi uma balança justa. E meus olhos se abriram ao acompanhar depoimentos de ex-participantes e ex-membros pela internet. Vi perseguições cruéis, atitudes totalmente desalinhadas do amor, justamente aquilo que Jesus Cristo não faria e não aprovaria. Parei e pensei, onde Deus está nesta hierarquia? Onde a justiça e o amor estão? E então um grande castelo caiu. Aí eu pude entender o sentido daquele versículo bíblico, que cada um deve mesmo estar fundamentado na sua própria crença e vocação espiritual. E caiu por terra toda a minha ilusão de ter um comando religioso envolto em sublimidade do espírito, revelação, gentileza. Eu vi histórias de desumanidade, deparei com uma realidade difícil, mas que eu teria que resolver. Eu iria continuar fazendo parte daquilo que, para mim, perdeu a maior essência do que eu afirmava seguir? Foi por isso que eu lutei? Foi isso que eu defendi a vida inteira? Foi isso que me fez lutar contra o mundo inteiro? Qual bandeira eu defendia? A da discórdia? Hoje não preciso terceirizar minha fé. Sirvo a Deus com paz e leveza. Agradeço a Deus por essa dádiva recebida. Posso sim estar numa instituição religiosa, mas não acorrentada por ela. Aprendi que justiça só a divina. Os homens falham, e muitas vezes, por fazerem de santo o mesmo lugar em que pisoteiam e abandonam os seus semelhantes, os feridos, os que já não podem atuar brilhantemente em suas funções, por estarem com seus corpos e suas almas doentes. Vi casos de exclusão gravíssimos. Não preciso citar exemplos, até para não envolver nomes de quem quer que seja, mas o que digo é com base no que há explicitamente disponível na internet, em toda essa gama de entrevistas e depoimentos. Quem se interessar por esse assunto terá uma vastidão de casos daqueles que acordaram, descobriram que têm voz, saíram e deixaram gravadas as suas histórias. Deixo aqui parte da minha história, tecida dentro do tempo da minha vida. Hoje digo que minha crença ficou maior no Evangelho de Cristo. Espero que o tempo que me resta seja suficiente apenas para falar dessa fé, desse amor e aprender a história do meu Salvador Jesus. Finalizando, vou tentar resumir em alguns tópicos as evidências que fortaleceram a minha decisão de sair da CCB. 1. Exclusivismo. Desde criança, eu ouvia que só a congregação tinha o caminho da salvação, sendo expressamente reprovado quem visitasse outras igrejas evangélicas,
sob o risco de perder liberdades e cargos e ter que se retratar com a igreja para tomar a Santa Ceia seguinte. Evangelizar era trazer alguém para a CCB. Medindo a dimensão do universo e do tempo, a CCB ocupa um lugar humilde nessa plenitude que Deus governa. Não podemos subestimar toda a humanidade e tenho fé que Deus não filtraria tão poucas almas assim, pois Jesus veio para muito mais que um simples achar que a CCB seria a única e a melhor, porque Ele é o justo juiz que julgará a todos com justiça e retidão. 2. Assistindo ao depoimento e pesquisas do irmão Itamar Coutinho em seus livros e materiais sobre a origem da CCB, notei várias divergências entre a forma como ouvimos os relatos sobre a revelação do irmão Franciscão e a origem da instituição, e como de fato tudo transcorreu. Isso me incomodou bastante por necessitar de uma precisão histórica e da transparência dos fatos, ou melhor, ter esse conhecimento por direito. 3. Desestimular, ir contra o estudo da Sagrada Escritura. Ela é a raiz da nossa fé e conduta, mas nada podemos saber sobre ela ou quase nada? Ao dizer a letra mata e o espírito vivifica, entende-se por letra a lei e por espírito a sublimidade da graça de Cristo que veio para ressignificar todas as coisas. É só conferir o contexto desse versículo e não aplicá-lo como um verso isolado em interpretação de que não se deve atentar para as Escrituras Sagradas. E além do mais, se hoje temos acesso à Sagrada Escritura, temos que agradecer aos que estudaram e a traduziram para isso. Não pode estudar, mas pode pegar pronto e consumir o fruto do estudo, de padres, pastores, teólogos, tradutores, todos que lutaram para termos acessível a Bíblia Sagrada, inclusive aqueles que tiveram subtraídas suas vidas pela causa de trazer o Evangelho até as mãos do povo. São esses que desdenhamos? Fica a reflexão. 4. Sugerir ou dizer que a CCB é a graça e quem parar de congregar caiu da graça. A CCB é uma instituição religiosa apenas. A graça é o favor imerecido a nós na obra da cruz, pelo sangue derramado de Jesus Cristo para redimir os nossos pecados. Quantas vezes falei ao testemunhar, Deus me chamou desta graça, já subentendendo que a graça era a CCB. Hoje sei perfeitamente que não. Se eu saio da CCB, mas a cada dia amo mais o meu Salvador Jesus Cristo, estou segura e amparada por Ele, continuo na graça. Não caí da graça coisa nenhuma, pois nenhum mal me separará do amor de Cristo, e nem praga, e nem maldição recairá sobre mim. Sou livre em Cristo para aprender as coisas do meu Deus, do meu Senhor. 5. Usos e costumes de vestimentas, ternos, questões sobre barbas e cabelos, tornados em mandamentos e doutrina, desconsiderando tempo e região, culturas e contextos, estabelecidos como regra salvífica para o povo. Precisaria rever até o que é traje de mulher e de homem nas variações temporais, ao manter um manequim com peças do início do século XX. Aspectos culturais e regionais, como exemplo as túnicas masculinas no Oriente Médio, saias masculinas na Escócia, etc. Por isso, vale mais o significado do que o traje em si. Notei esse fato bastante curioso
de que pode haver calças femininas mais decentes em relação a alguns vestidos e saias que, de tão justos, marcam e apertam o corpo mais do que embalagem a vácuo, mas que tornam-se de uso correto dentro do legalismo doutrinário, enquanto que eu tenho uma amiga da CCB que tem sido rejeitada e reprovada por olhares cristãos CCBanos quando passa vestindo calças compridas usadas na função de uniforme, pois leciona para crianças em escola pública, trabalho inviável de fazer com saias. 6. Salvação pelas obras. Do ponto de vista da orientação CCB, cumprir as regras de doutrina, não faltar aos cultos, trabalhar para a obra, para as construções, dar as coletas, seguir as regras doutrinárias, enfim, tudo que faço nesse campo vai colaborando para a minha salvação, contrapondo-se de acordo com o que dialoga a Escritura. Temos que a salvação vem somente pela fé em Cristo, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Logo, a obra da cruz é única e suficiente para a salvação daquele que crê. E as boas obras são apenas a consequência de ter alcançado tão grande amor e tanta gratidão que torna o homem num ser de obras melhores. Mas não porque isso seja uma moeda de troca para a vida eterna. Cristo é suficiente salvador de nossas almas. 7. Dependência de ir aos cultos mais para saber o que vai acontecer na sua vida do que para entender o Evangelho de Cristo, de se nortear mais pelas profecias reveladas no templo do que pelas Escrituras Sagradas. Eu, como exemplo, fiquei até meus quase 27 anos de idade esperando por um casamento na CCB, busquei a palavra, casei-me e passei o resto da minha vida orando e buscando a palavra para sobreviver ao casamento que tive. E para que Deus tivesse misericórdia da minha vida e da minha família dentro de casa, para a gente conseguir vencer a fúria do inimigo que nos assolava. Sem exagerar, foi muito choro, muita oração, muita angústia, muitos dias de buscar a palavra para ver se aliviava a aflição. Poderia ainda estender mais sobre questões diversas, mas não irei aprofundar. Até aqui basta. Ainda mais porque tudo ao seu tempo. É como na escola. A gente começa nas primeiras turmas ainda criança e se alimenta como criança, discorre como criança, até ficar adulto e parar com as coisas de criança, fazendo aqui um paralelo, parafraseando uma fala do apóstolo Paulo. Ao tempo certo para todas as coisas, senti de escrever, poderia me calar, ser omissa de tudo que vivi, acreditei, até enxergar a verdade. Mas há de ter um significado para alguns o que testifico hoje. Quem sabe minha vida tenha teses e exemplos que podem servir aos que buscam melhor conhecer a Deus, sem abrir mão da sua paz e dos seus direitos. Acredito muito naquele versículo que diz: aquele que pode fazer o bem e não o faz, peca. E aquele outro que diz: a verdade vos libertará. Assim sendo, exponho aqui a essência da minha verdade, tendo escolhido cada palavra, cada ideia para organizar este legado, este testemunho da minha vida. Que a conclusão de cada um seja livre e espero que todos alcancem o melhor para si. Encerro agradecendo por toda a atenção e por cada qual a quem essa mensagem chegará. Nós não sabemos nada, se do céu não vier a luz, o entendimento. Deus abençoe a todos. Luzia Sanches. São Bernardo do Campo, 24 de março de 2023.